Alô para você que sempre está ligado nos direitos e problemas e questões dos aposentados. Nós estamos chegando aqui em mais um vídeo importante com a presença de Gentil de Freitas e Fernando Mirancos. Nós vamos falar aqui do trabalho que vem acontecendo, um trabalho muito importante no governo federal. O governo Lula instalou um grupo de estudos para modificar algumas coisas dos fundos de pensão, e são pontos muito importantes. Eu peço a sua atenção para que você escute Gentil de Freitas e Fernando Mirancos. Primeiro, eu vou chamar o Gentil, né, e peço para ele que ele explique o que está acontecendo e o que está em estudo, Gentil. Olá, como vai você? Tudo bem, Elias? Tudo bem, Fernando? Nós vamos falar um pouquinho aqui, companheiros, a respeito da possibilidade que o governo instalou uma comissão. São várias comissões para discutir vários temas, e um deles é a questão de retirada de patrocínio. Então, tem um subgrupo, né, discutindo isso, e será provavelmente logo aí colocado na praça uma nova resolução que falará a respeito de retirada de patrocínio. E nós entendemos que qualquer resolução que venha a acontecer, seja no governo Lula, ou qualquer outro governo, essa resolução ela precisa cumprir alguns princípios, né, que, no nosso entendimento, são 4 princípios básicos, que, se não cumprir esses 4 princípios, essa resolução trará prejuízo não só para o nosso plano aqui do Estado de São Paulo, mas para todos os planos do Brasil inteiro, né? Então, nós queremos deixar claro aqui que esses princípios, no nosso entendimento, pelo menos, quem estiver discutindo esse tema deverá levá-los em consideração, né? Então, nós combinamos aqui, o Fernando falará sobre 2 princípios e eu sobre 2 princípios também. E aí o Fernando falará sobre o primeiro princípio, então, aí a bola passa para o Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Fernando, olá, muito obrigado por estar presente aqui novamente. Queria que você falasse desse primeiro princípio que tem que estar presente nesse estudo de retirada dos patrocínios. O que você pensa a respeito disso? Olá, Elias, Gentil. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. Eu sou o Fernando Mirancos, eu sou assistido da Enel e conselheiro eleito do Conselho Deliberativo da Vivest, representando os assistidos dos planos de previdência. Bom, um grupo de pessoas aí desenvolveu um documento que está chamando de princípios basilares, os princípios básicos do sistema de previdência complementar no Brasil. Esse documento será oportunamente divulgado pelas entidades do pacto. O primeiro princípio que nós estamos defendendo, ou seja, nós entendemos que a resolução que está sendo preparada tem que trazer estabilidade legal e regulatória, tem que manter a estabilidade legal e regulatória do sistema de previdência complementar. O que isso significa? Significa que os planos de previdência, a previdência complementar, eles são, a legislação sobre a previdência é responsabilidade do Congresso Nacional. A regulação dessa legislação que o Congresso aprova é de responsabilidade do Conselho Nacional de Previdência Complementar. E a fiscalização é responsabilidade da Previc. Então, nenhum desses entes pode invadir a responsabilidade do outro. O CNPC e a Previc não podem legislar. Portanto, se sair uma resolução do CNPC, ela tem que respeitar o artigo 5º da Constituição, que fala sobre os direitos adquiridos. Outra questão muito importante, nós, assistidos de planos de previdência, administrados aqui pela Fundação CESP, assinamos o termo individual de adesão, quando nós aderimos ao plano ou quando houve alguma modificação, quando foi o caso dos acordos pré-privatização que aconteceram lá na década de 90.
Então, esses documentos garantem a nós, por exemplo, a renda mensal vitalícia. Isso é um direito nosso. E isso não pode ser contrariado por qualquer resolução do CNPC que venha a ser eventualmente editada. A Lei 109, a Lei Complementar 109, traz no seu artigo 25 um trecho muito importante que eu vou repetir aqui para vocês. Ficam os patrocinadores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente ao direito dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada do estado do plano. Então, esse artigo 25 da Lei 109 não pode ser contrariado por nenhuma das resoluções que o CNPC venha a editar sobre o tema retirada de patrocínio. Então, é muito importante que essa eventual resolução, que já tem sido comentada em vários eventos, congressos, seminários, dos quais nós temos participado, não pode, de fato, contrariar a Constituição, contrariar a Lei 109. E é isso um dos pontos importantes desse documento que nós escrevemos e que será divulgado daqui a alguns dias. Continuando aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa, eu acho que você tem também princípios para colocar também, não é, Gentil? Sim, Elias, eu quero me apresentar também, né? Meu nome é Gentil Teixeira de Freitas, eu sou diretor aqui da Sinergia CUT, Sinergia Campinas, e fui eleito também recentemente aí no Conselho Deliberativo como suplente do companheiro Fernando, como titular aí, eleito recentemente pelos assistidos lá na nossa Fundação CESP, nome Fantasia Viveste. Antes de entrar no próximo princípio, que a gente acha que é importante, eu gostaria de dizer também o seguinte, que além desses que nós vamos citar aqui, tem que ser respeitado também as questões do processo de pré-privatização. Nós temos conquistas, né, específicas nossas, a gente chama de jabuticaba amarela, que tem que ser respeitada. E caso essa resolução, caso ela venha a ser publicada e ela não atenda esses princípios e essas questões nossas específicas, né, nós vamos continuar brigando politicamente e juridicamente contra essa resolução, assim como a gente vem fazendo já contra a 11, contra a 53, né? Porque nós, na verdade, nós não queremos ganhar nada, mas nós também não vamos admitir perder direitos. Então, acho que esse é o princípio básico para a gente, né? Então, um outro princípio que a gente entende que ele é muito importante é a questão do direito adquirido. E o que é essa questão do direito adquirido, né? Ele é claramente definido na legislação básica aí do sistema, né? Não tem como interpretar, né? Não tem como uma das partes interpretar. Ele é muito claro, ele é muito objetivo, né? Não cabe interpretação, né? De um lado ou de outro, né? A Lei Complementar 109, como estava dizendo o companheiro Fernando, no seu artigo 17, ele falou do 25, no 17, no 68, a lei é muito clara, diz que quem já é aposentado, né, aposentado ou pensionista, ele não estão sujeitos, esse grupo não está sujeito a nenhuma alteração futura. Então, eu queria também, a gente fala do artigo 17, 25 e 68, como o Fernando deu uma lida aí no artigo, eu também gostaria de ler o artigo 17 e 68, mas somente o parágrafo 1º. Então, diz assim o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 109. É uma lei, não é uma resolução. A lei é acima da resolução. Então, a lei diz o seguinte no seu parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano, é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.
Então, é muito claro esse artigo único, né, parágrafo único, dizendo claramente essa questão em relação a quem adquiriu já os seus direitos ou seja, se ele for aposentado. No artigo 68, também no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. Ou seja, a pessoa se aposentou, naquele regulamento que ele se aposentou é que vai valer para ele, aquele regulamento. Inclusive a questão dos índices de correção inflacionária, né? IGPD e IPCA está calcado também nessa discussão aqui do artigo 67, tá certo? Então, assim, a retirada de patrocínio para essas condições, né, ela está afastada. Não é possível ter retirada de patrocínio para essas condições. Não é que não é possível retirada, é possível. Mas para essas condições, ela está afastada. Porque, caso contrário seja feita, ela estará sendo um descumprimento, inclusive, constitucional, né? Então, é muito sério. Então, nesse sentido também, nós entendemos que esse é o segundo princípio que a gente acha que ele é muito relevante e importante, e qualquer resolução tem que atentar para esse princípio também. E não para por aí, né, Fernando? Porque tem mais um princípio que tem que estar presente na mesa de estudos do grupo lá em Brasília, não é mesmo? É isso, Elias. Um outro tema que é vital, que é central nessa discussão, é que nós temos direito a uma renda mensal vitalícia. Ou seja, nós temos direito à vitaliciedade. Isso está nos documentos que nós assinamos com a entidade de previdência, tá certo? E qual é o que tem surgido aí nas discussões como uma alternativa que está tentando se achar para resolver o problema da vitaliciedade na retirada de patrocínio? É um termo até bonito que chama monetizar a vitaliciedade. O que significa isso? É você tentar transformar em dinheiro, né? Qual seria a vitaliciedade? Vamos começar falando um pouco do conceito de vitaliciedade. Para nós, está muito claro que o conceito de vitaliciedade significa para a vida toda. Ou seja, a vida toda nós temos que receber essa renda. Até quando? Até que nós, participantes, assistidos, ou os pensionistas, ou os nossos dependentes legais pelo plano, morram. Antes disso, qualquer tentativa de usar as tábuas de mortalidade, por exemplo, para definir uma reserva individual, ela não vai garantir os direitos das pessoas. Então, se houver a retirada de patrocínio, essa monetização não garantirá, porque a tendência é que a patrocinadora se livre das suas obrigações e essas obrigações sejam transferidas para os participantes, para os assistidos, para as pensionistas. Então, essa ideia de monetizar, de transformar a vitaliciedade, de fazer uma conta para dizer, olha, a vitaliciedade para o Gentil, para o Fernando ou para qualquer outro, nossos colegas que estão nos planos, ela não funciona. O que essa resolução precisa garantir é que o patrocinador se responsabilize pela renda mensal vitalícia de cada um dos ativos, assistidos e pensionistas, ou seja, de todos aqueles que têm direito a essa renda mensal. Por quê? Porque foi isso que nós contratamos lá atrás, quando entramos nas empresas. Então, essa tentativa dessas resoluções que estão sendo elaboradas, de transformar a vitaliciedade
num valor em dinheiro, isso não atende os nossos direitos. Isso é um desrespeito aos direitos que nós temos. É isso aí, Elias. E não para por aí, né, gente? Porque tem um quarto princípio que não pode ser esquecido, não é isso? Exatamente, Elias, companheiros todos aí do nosso setor e do Brasil, né? Um quarto princípio que nós entendemos ser também fundamental é a questão da integridade do conceito de mutualismo. Ou seja, tecnicamente, não existe, vamos grifar isso, reserva matemática individual nessa modalidade de mutualismo, né? O conceito aqui do mutualismo, ele é de ser a questão solidária, né? Um por todos e todos por um, né? Então, não existe coisa individual, é solidária, é conjunto, é um grupo, né? O conceito atuarial para os planos que nós temos, no caso nosso que é o PD, ele é mutualista e assim por diante, né? Os participantes não abrem uma conta individual, assim como quando ele procura um plano PGBL, num banco Bradesco e tal, qualquer banco, não importa, ele abre uma conta individual, porque é um plano CD, é um plano dele. Aqui não, ele não tem conta individual, né? É um conjunto, portanto, muito pelo contrário, ele verte todas as suas contribuições para o todo, e não para a sua conta individualizada. Então, não existe essa questão do individualismo aqui na questão do mutualismo, né? Se não fosse este princípio, tanto as patrocinadoras como o próprio participante, ele teria que ter colocado muito mais dinheiro neste negócio para ele ter o seu benefício como ele tem hoje, né? O mutualismo leva ele à possibilidade de ele ter essas condições pelo desenho do plano mutualista e não do plano CD como ele é individualista, né? Então, também tem essa questão. Outra questão que a gente acha que é importante é que um plano de entidades fechado, que é o nosso caso, né, depois de estabelecido, ele se transforma em um patrimônio coletivo, ou seja, ele é indivisível. O Magno disse que era, né, uma frase lá, a gente está dizendo que ele é indivisível, ou seja, não tem como dividir. Essa questão da migração, que falam por aí, não existe, né? É fictício, tá? Outro exemplo de um plano mutualista é quando há um déficit no plano, não é procurado a conta da aposentadoria no individual, né? Muito pelo contrário, ele é procurado a reserva matemática geral. Então, para mostrar que não é conta individual, e sim geral. Então, quando você tem um déficit, você vai na reserva matemática geral, e não na conta individual ou na aposentadoria de cada um, né? Quando o plano é vitalício, como diz o companheiro Fernando, e é o nosso caso, né, nós temos um plano vitalício, essa tentativa, né, fictícia, eu quero reforçar aqui, de reserva individual, ela é ainda pior. Né? Então, nós entendemos que esses 4 princípios, como diz o Fernando, nós vamos estar documentando isso, soltando isso, né, entregando isso para vários órgãos e também para tudo que a gente puder encontrar, é dizer o seguinte, que qualquer resolução que venha ser colocada para atender essa questão de retirada de patrocínio, ele tem que passar por esses 4 princípios, senão ele trará prejuízo e mais, ele acabará com o sistema de previdência complementar no Brasil, né? Então, é muito importante. Como eu disse, se não atender essas questões e outras, né, como eu disse, pré-privatização, nós vamos buscar lutar para que tenha essas questões na nossa próxima resolução. Se não tiver, nós buscaremos isso e continuaremos lutando na justiça para garantir os nossos direitos. Bom, então, é um pouco disso que eu queria falar, desses 2 princípios em especial. E para a gente já ir caminhando até para o nosso encerramento, Fernando, você queria acrescentar algo? Sim, Elias, eu queria dizer para todos vocês que estão nos assistindo que nós estamos atentos
à elaboração, ao trabalho desse grupo de previdência que foi instituído pelo decreto 11.543, assinado pelo presidente Lula. As entidades representativas de trabalhadores e aposentados de todo o Brasil estão atentas a elaboração dessa resolução. Nós achamos que essa resolução precisa passar por uma audiência pública, dada a importância do tema, e que essa resolução garanta os direitos e as obrigações de todos. Nós, os assistidos, pensionistas e participantes dos planos, e das patrocinadoras, que fique muito claro, ninguém está pedindo nada a mais. O que nós não queremos e não admitimos é perder os direitos que nós temos. Então é isso, Elias. Olha, eu agradeço a presença de Gentil Teixeira de Freitas, eu agradeço também a presença do Fernando Mirancos, e eu agradeço principalmente a você que acompanhou esse vídeo esclarecedor. Até a próxima, viu, Gentil? Até a próxima, Elias. Muito obrigado a todos e bom fim de semana. Até a próxima, Fernando. Um abraço a todos, Elias. Um abraço, Gentil. E fique sempre ligado. Aqui você tem sempre a melhor informação. Um abraço para você.